Denúncias no Ministério dos Esportes incluem o governador Agnello, que foi ministro. Ele pode ser chamado ao Congresso para prestar esclarecimento sobre o programa Segundo Tempo. O repórter Guilherme Portanova está lá com outras informações. Portanova. Olha, Alexandre, por aqui no Congresso já se fala na possibilidade de um depoimento futuro de Agnello, mas mesmo entre os integrantes da oposição, o entendimento é de que antes é preciso ouvir o atual ministro Orlando Silva e também ouvir os autores das denúncias. Hoje de manhã, um dos integrantes da oposição falou especificamente sobre o caso de Agnello. A Câmara pode convidar o governador. E eu acho que esse seria um procedimento numa segunda fase. Ouvido primeiro os denunciantes, ouvido em seguida o ministro e evidenciado que tudo isso começou quando o governador era ministro, o governador tem que ser ouvido. Bom, todo esse caso ganhou repercussão depois das denúncias apresentadas pelo policial militar de Sobradinho, João Dias. João Dias falou à revista Veja denunciando um suposto esquema de corrupção. Ele que é responsável por 2 ONGs e que teve convênios assinados com o Ministério dos Esportes, portanto, recebeu dinheiro público para estas ONGs. Vamos conferir na reportagem. A Controladoria Geral da União já pediu a devolução de mais de 4.500.000 reais de dinheiro público que foram para as ONGs do policial militar João Dias, em Sobradinho. Os convênios foram assinados em 2005 e 2006. A suspeita é de que os recursos tenham sido desviados para a construção de mansões e 2 academias da cidade. O policial chegou a ser preso no ano passado por suspeita de envolvimento no esquema que desviou dinheiro do programa Segundo Tempo. As suspeitas nos contratos do Ministério estão na última edição da revista Veja. A revista João Dias disse que 40 milhões de reais teriam sido desviados do programa Segundo Tempo através de ONGs fantasmas. O esquema de corrupção teria começado no período em que o governador Agnello Queiroz estava no comando do Ministério. O policial militar afirmou à Veja que o atual ministro Orlando Silva teria recebido dinheiro do esquema na garagem do prédio. Em entrevista à TV Globo, o policial disse que o ministro tinha conhecimento das fraudes do programa, mas não apresentou provas. Ele sabe muito bem, porque eu tive com ele já em uma ocasião dentro do Ministério, onde ele se comprometeu a punir as pessoas responsáveis por fraudes na documentação. E não foi isso que aconteceu. A Polícia Federal também deve entrar no caso a pedido do atual ministro do Esporte. Em entrevista, Orlando Silva negou todas as denúncias e disse que autorizou os convênios por recomendação do seu antecessor. É uma recomendação do ministro que recebesse uma entidade representativa de um determinado segmento que possuía um projeto social. Eu era secretário executivo do então ministro Agnello Queiroz, que havia recomendado que o recebesse e recomendado que fosse firmado convênio com essa entidade aqui na cidade satélite, me parece que Sobradinho, né? A outra entidade correspondeu ao mesmo esforço aqui do Distrito Federal, uma sugestão que o Agnello havia proposto de que fosse feito em 2006 um segundo convênio. Nós agimos de boa fé. O inquérito foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça, que analisa casos em que há envolvimentos de autoridades que dispõem de foro privilegiado, como governadores. A assessoria do GDF divulgou nota onde afirma que o encontro entre João Dias e Orlando Silva foi um encaminhamento de rotina e que todos os procedimentos legais foram respeitados na realização do convênio. Além disso, as medidas para apurar o caso foram adotadas em relação aos vestígios de irregularidades. Bom, lembrando que o primeiro a falar aqui no Congresso sobre essas denúncias de irregularidades no Ministério dos Esportes é o atual ministro Orlando Silva. Ele tem audiência aqui nas comissões da Câmara marcada para as 2h30 da tarde de hoje e confirmou presença nas comissões do Senado Federal amanhã a partir das 2 horas da tarde. Voltamos ao estúdio.